Vocês já ouviram falar de um livro chamado O Processo, do Kafka? Nesse livro a gente tem a história de um homem que está sendo acusado de um crime que ele não sabe qual é, por pessoas que ele não sabe quem são, em um sistema que ele não entende como funciona. E durante essa história a gente acompanha a jornada dele por ambientes que são fisicamente opressores. O teto é muito baixo, os corredores são apertados, e foi justamente nesse protagonista de uma história de ficção que eu pensei depois que eu acabei de ler O Capa Branca. Esse é um livro de uma história real e ele reúne memórias de um homem que nos anos 70 ingressou em um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil como funcionário e acabou saindo de lá 8 anos depois como paciente. E ele saiu repleto de sequelas. E é sobre essa leitura que eu falo no vídeo de hoje. Então, pessoal, esse é um livro que tem as memórias do senhor Walter Farias, é um homem que hoje está na casa dos 60 e tantos anos. Ele morava em Franco da Rocha, um município de São Paulo, que foi, durante muitos anos, conhecido por ser a sede do complexo Juqueri, um complexo psiquiátrico que reunia um grande hospital, reunia um manicômio, que era o local onde iam os presos, né, que eram condenados, mas que eram considerados portadores de alguma doença mental, alguma coisa desse tipo, então eles iam para o manicômio. E tinha também algumas colônias de tratamento, mas era um complexo gigante, eram 150 hectares, então tinha muita gente lá. A capacidade máxima oficial desse complexo era de 9 mil pessoas, mas no auge ele chegou a ter 16 mil, então era realmente muita gente. E lá nos anos 70, quando deu início então à contratação de pessoas por meio do concurso público, as pessoas que moravam ali em Franco da Rocha ficaram muito felizes com essa oportunidade de emprego, né? E o senhor Walter Farias, então, foi um dos que tentou ingressar e conseguiu. E ele conta aqui no livro que, na época, o único critério para disputar uma vaga era ser maior de idade. Inclusive, ele estudou pouco, né? Ele estudou até a 4ª série apenas, e ele acaba ingressando, então, no Juqueri aos seus 19 anos, né? Muito jovem. E ele conta aqui que uma das coisas que atraía muito ele era a possibilidade de uma estabilidade financeira, né? Afinal de contas, ele tinha um sonho de comprar uma moto, então o salário era muito bom ali no Juqueri, e não se tinha, assim, muita clareza sobre como era a realidade lá dentro. E aqui nesse livro, a gente tem basicamente 3 momentos, né? A história é dividida em 3 grandes momentos, que é quando ele ingressa no Juqueri e ele vai trabalhar no hospital. Então ele atende os pacientes que têm alguma doença, mas que não cometeram crime, né? Então é realmente um hospital. A gente tem um momento em que ele é transferido do hospital para o manicômio, e a partir desse momento as coisas ficam bem mais complicadas, porque ele vai atender as pessoas que cometeram algum tipo de crime. E na terceira parte a gente tem a sua história enquanto paciente, né? Mas o que é muito revoltante nessa história é acompanhar como ele passou de funcionário para paciente, né? Eu disse que esse livro me lembrou muito a história de processo, porque aqui o Sr. Walter também ele ficou cercado por um sistema que não é muito claro, por um sistema que oprime as pessoas, e ele também ficava sendo jogado de um lugar para o outro para fazer perícias. As pessoas se reuniam e faziam, né, o alto escalão ali do Juqueri fez uma espécie de diagnóstico dele sem deixar muito claro para ele que as entrevistas eram com essa finalidade. A aposentadoria dele demorou anos para sair. Então, assim, ele vai contando os detalhes de tudo que ele passou aqui e a gente vai se revoltando, né? Porque a gente sabe como muitas coisas no Brasil funcionam dessa forma, embora aqui no livro a gente tenha apenas a versão dele, né? É apenas um apanhado dos relatos daquilo que ele viveu. Então a gente não tem depoimentos de autoridades, nem de representantes do Juqueri, por exemplo, né? É realmente um livro apenas de memórias. Mas sabendo como são as coisas no Brasil, na maioria das vezes, tudo aqui é muito verossímil, né, com a nossa realidade.
E é justamente por isso que se torna muito revoltante acompanhar tudo que esse homem passou. O Complexo Juqueri, ele começa as suas atividades no começo do século XX e ele atendia, né, todas aquelas pessoas que eram improdutivas. Então, não existiam apenas doentes mentais com um diagnóstico correto, né? Tinha ali também ex-escravos, gays, pessoas viciadas no álcool, né? Vários tipos de vícios. Muitos japoneses também eram internados só porque eles tinham os olhos puxados. Tinha também pessoas que foram internadas pela família, porque eram pessoas que tinham algum tipo de histeria, que se revoltaram em alguma situação e a família achou por bem se afastar e jogou a pessoa no Juqueri. A gente sabe que antes da reforma da saúde mental no Brasil, né, teve toda a questão da luta antimanicomial, as coisas eram realmente muito complicadas. E aqui o Walter ele vai contando isso também. Inclusive ele fala sobre os métodos de tratamento, né, que existiam no Juqueri, incluindo a terapia por choque, né, que era algo terrível, que assombrava os pacientes. Tem um outro mecanismo aqui que ele relata que quando os pacientes estavam muito agitados e era difícil de conter eles recebiam a banhoterapia, que nada mais era do que induzir o paciente à hipotermia, né, dava um banho gelado, colocava ele embaixo de um chuveiro com água gelada, ou colocava ele em uma bacia repleta de gelo, ficavam 3 funcionários ali forçando esse paciente contra o gelo, e ele ficava nessa bacia até que todo o gelo tivesse derretido, né? E, então, com a hipotermia, ele ficava ali sem reação e os funcionários conseguiam lidar com esses pacientes. Mas esses recursos extremos, eles não eram usados apenas em casos realmente muito extremos. Ele relata aqui que os funcionários, como não tinham nenhum tipo de preparo, e muitos desses funcionários a gente entende que também precisavam de algum tipo de ajuda, eles lidavam com os pacientes de uma forma muito brutal, muito cruel, né? Qualquer implicância que eles tivessem, eles recorriam a esse tipo de tratamento porque realmente não se tinha uma gestão muito controlada, né, acerca daquilo que acontecia dentro do Juqueri. Primeiro porque a saúde mental era encarada de outra forma, né, naquela época não se tinha o cuidado, né, com o paciente como a gente vê hoje. E segundo porque realmente era um número muito grande de pacientes e o quadro de funcionários ele não era nunca o suficiente, porque muitos funcionários desistiam no começo, né? Porque as coisas que eles viam lá dentro eram terríveis. E o Walter ele relata aqui que quando ele chegou no Juqueri, primeiro ele se espantou ali com a grandeza, né, do complexo, mas que é um impacto primeiro de tudo visual e do cheiro, né? Porque cheira muito mal aqueles locais. Ele fala que quando ele chegou tinha muitos quartos ali que não estavam devidamente limpos, então tinha uma ala apenas com pacientes que tinham deficiência, eles não conseguiam se limpar, fazer as necessidades sozinhos, e muitos ficavam ali abandonados no quarto e faziam tudo ali, então tinha uma mistura ali de excrementos que formava uma espécie de chorume, alguma coisa equivalente a isso, que tomava conta dos ambientes, formava um aspecto terrível e deixava um cheiro muito forte. Então foi assim que ele foi recepcionado no Juqueri. Mas apesar de tudo isso, ele disse que ele não negava trabalho, né? Ele arregaçava as mangas e ajudava a limpar ele e muitos dos que entraram com ele, porque eram funcionários jovens e novos, né? E os funcionários mais antigos acabam não tendo a mesma disposição, né? Em relação ao comportamento dos pacientes também são coisas terríveis, assim, tipo, um paciente arranca os próprios olhos, outro paciente quer morder a orelha de todo mundo que se aproxima dele, enfim, gritos e o barulho também é algo que ele descreve assim como algo muito atormentador, né? Ficar lá ouvindo as lamúrias e os gritos daqueles pacientes que não param em nenhum momento, os pacientes que ficam batendo contra a parede o tempo todo, né? A própria cabeça. Enfim, são relatos bem pesados, assim. Para quem já leu o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, vai encontrar ali uma vibe bem parecida, né? Embora o livro da Daniela Arbex seja uma investigação muito mais
completa, né? Como eu disse, aqui a gente tem uma reunião de memórias de uma pessoa apenas. Enquanto ele trabalhava no hospital, tinha essas situações assim terríveis, né? Que os funcionários tinham que usar a força bruta realmente para conter os pacientes, mas que apesar de tudo, ele gostava de trabalhar lá. Só que chegou um momento em que a escassez de funcionários no complexo todo era muito grande e estava crescendo muito a população do manicômio, que era aquela ala onde ficavam os criminosos, e ele foi realocado para trabalhar no manicômio. Então ele prestou o concurso para o hospital e foi destinado para o manicômio depois de algum tempo. E ele diz que lá no manicômio as coisas eram bem diferentes, porque tudo que ele fazia no hospital já não se aplicava ao manicômio. Porque lá no manicômio, no meio dos criminosos, a postura deles era muito diferente. Se no hospital ele lidava com os pacientes que tinham alguma deficiência física, no manicômio muitos eram muito ativos, eram extremamente fortes, então eles tinham muito medo também, os funcionários, de ter que lidar com eles. E existia uma postura também muito diferente, né? Ele conta, por exemplo, que os pacientes do hospital, eles andavam assim, aéreos, estavam sempre muito sujos, estavam sempre assim, a parte da realidade. Já lá no manicômio, os criminosos, não, eles estavam sempre muito bem vestidos, assim, eles prezavam pela vaidade, se mantinham limpos, e eles estavam sempre de olho na forma como os funcionários se vestiam e como os funcionários tinham a barba, o cabelo, esse tipo de coisa, porque eles queriam saber quais eram as tendências fora do manicômio. Então isso já sugere que o estado de alerta desses pacientes do manicômio é muito maior do que os pacientes do hospital. E por isso, justamente, se torna muito mais perigosa, né, a função que os funcionários tinham na época, porque o pessoal ali do manicômio, eles davam um jeito de fazer armas com os recursos que eles tinham, por mais que, né, a equipe tentasse cuidar isso, tinha todos os cuidados para que eles não tivessem nenhum tipo de arma, mas eles eram muito ardilosos, né, eles tinham uma experiência em enganar as autoridades. Então rolava lá de forma paralela, tinha bebida que passava entre eles, tinha reuniões ali que eles faziam para tentar definir uma rebelião para fugir do manicômio, e tinha também os funcionários que acabavam entrando numa espécie de lista de inimigos ali de determinados pacientes, né? O próprio Walter vai contar que teve um paciente que era muito forte, muito poderoso entre os internos no manicômio, que não gostou do Walter, porque o Walter ele impedia que ele praticasse violência contra os novatos, né, os pacientes que estavam recém-chegando. Durante muitas ocasiões, o Walter atrapalhou os planos desse paciente, e esse paciente ficou muito indignado com o Walter e começou a espalhar boatos sobre o Walter. E esses boatos, por incrível que pareça, eles vingavam ao ponto de chegar na direção do Juqueri. Então, o Walter passou uma situação bem complicada com esse paciente também. E também ele fala ali sobre os pacientes que falavam um pouco sobre a sua vida, ou sobre aqueles que ele conseguia encontrar algumas informações. Ele vai citar, por exemplo, o bandido da luz vermelha, né, que era um assaltante bem conhecido em São Paulo, que acaba indo lá para o Juqueri. E o Walter foi um dos que ajudou a decifrar uma espécie de código que esse bandido usava para se comunicar com outros criminosos e tentar falar sobre crimes. E aqui dentro do manicômio tinha uma parte ali da rotina do dia que era bem complicada, que era um espaço de transição de um ambiente para o outro, em que ficavam duas portas assim, e entre essas duas portas se formava um pequeno corredor e um funcionário ficava ali com muitos presos, né, muitos pacientes, dentro desse pequeno espaço até que a porta da frente fosse destravada. Só que nesse momento podia acontecer muita coisa, né, porque se eles decidissem acabar com o funcionário ali, não ia ter tempo de ninguém ajudar ele. E eles eram muitos e muito fortes. Então esse era um momento bem temido pelos funcionários. E isso começou a incomodar o Walter, né, ele ficou mais de 2 anos ali no manicômio, e isso começou a pesar
para ele, porque ele começou a sentir muito medo, né? Ele já não dormia muito bem. E ele conta que um dia ele estava em casa vendo um filme e esse filme se passava em um presídio. E ele percebeu, vendo ali a dinâmica do filme, que na verdade o que ele estava fazendo agora era o trabalho de um carcereiro, né? Que ele foi contratado como ajudante em enfermagem e de repente, assim, do nada, colocaram ele para fazer um trabalho que os agentes penitenciários costumavam fazer. Então ele percebeu que aquilo não estava certo e que ele não ia mais fazer, né? Então ele volta para o manicômio no outro dia e ele se nega a fazer as atividades que mandou ele fazer. Ele diz que não quer mais, que ele quer voltar para o hospital, porque afinal ele foi contratado, né? Ele prestou concurso para trabalhar no hospital. E é aí que começa uma grande jornada de pressão e opressão contra o Walter, porque ele bate de frente com as autoridades ali administrativas do Juqueri e eles não querem, né, que o Walter se dê bem, porque senão todo mundo vai fazer isso. Então, o Walter ele volta para o hospital, mas não deixam ele dentro do hospital, ele vai para as colônias, que eram núcleos mais afastados do hospital, e nas colônias viviam pacientes com um quadro bem mais grave. Ele disse que não lembra de pacientes que tenham tido alta das colônias. E as colônias também tinham cada uma o seu gestor principal. Ele vai para uma colônia que tinha um gestor muito rígido, que, né, tinha muita implicância com ele, e também novamente fazem desvio de função com ele, né? Ele foi contratado para ajudar os pacientes e colocam ele carpimato, um sol escaldante, várias coisas que não tem nada a ver com a função dele, e novamente ele bate de frente e diz que não, né, que ele quer cuidar dos pacientes. Até que um dia chamam ele para uma reunião na parte administrativa com todo o alto escalão ali do Juqueri, fazem algumas perguntas para ele, e depois ele descobre que aquilo, na verdade, era uma entrevista para identificar um diagnóstico dele, né, que ele estava com perturbações de ordem psicológica, que ele precisava de tratamento, e realmente ele começa um tratamento com um psiquiatra ali do Juqueri, em quem ele confia muito, né, que tinha uma postura já mais humanizada, que era contra os tratamentos extremos aos pacientes, então isso deu uma segurança para o Walter. Mas ele começa ali o atendimento e ele fica alguns dias afastado de trabalho. E o pessoal do Juqueri diz para a esposa dele que se ele não for internado, ele perde o emprego. Perdendo o emprego, né, toda a família dele fica sem sustento, porque ele já era casado e já tinha filhos. Então, ele acaba, né, sendo convencido a se internar e ele fica tranquilo porque tem esse psiquiatra de confiança dele que vai acompanhar ele ali dentro. A questão é que quando ele vai para ser internado como paciente, esse psiquiatra que ele tanto confia sai de férias durante um mês. E é ali que começa o inferno na vida do Walter. Porque, como eu disse, tinha muitos profissionais, rodava muita gente e o complexo era muito grande. Então, muitos colegas não reconheceram o Walter, ele tem a sua cabeça raspada, ele recebe, então, a roupa de interno, e quando ele fica falando que ele é funcionário, os outros pacientes zombam dele, e os funcionários de verdade que estão ali atendendo ele, batem nele, porque essa era uma forma de, sei lá, né, controlar o paciente, embora ele não estivesse fazendo mal a ninguém, ele estava apenas contando a história dele. E ele ficou sendo conhecido como o funcionário, porque cada paciente que tinha uma história assim muito esdrúxula, né, ficava marcado com esse apelido. Então tinha um paciente lá que se dizia que era padre, ele ficou conhecido como padre, e o Walter acaba sendo conhecido como funcionário. Mas ele se vê ali sozinho, né, abandonado, porque o psiquiatra dele tá de férias e ninguém dá um tratamento diferente para ele. Pelo contrário, né, ele tem muito medo que algum outro paciente reconheça ele e queira se vingar. Então ele para de ficar resistindo, de ficar contando a sua história e tenta focar na sua sobrevivência. Mas assim, as coisas que ele passa aqui são terríveis, porque, por exemplo, ele tem uma infecção no dente e arrancam todos os dentes dele, que era algo que acontecia de praxe, era muito comum que isso acontecesse. Em vez de tratar um dente e ainda ter o risco do paciente morder os funcionários ou outros pacientes, arrancavam-se todos. E assim ele perdeu os dentes, raspavam a cabeça dele o tempo todo. Enfim, o Walter sente na pele o que é estar do outro lado, né, sofrendo todos aqueles tratamentos desumanos. E antes dele ser internado, ele
faz uma jornada assim colossal também em busca da sua aposentadoria, de ser encostado, né, por incapacidade de trabalho. Também ele vai de um lugar para o outro, dá sempre uma confusão ali, e no fim ele acaba sendo jogado lá dentro. Por isso, nessa parte que me lembrou muito o personagem de O Processo, porque o Walter, ele tá num sistema que não é muito claro para ele, nem ali dentro do Juqueri, né, no trato com os pacientes, nem do lado de fora, né, no que se refere à forma como os funcionários deveriam lidar com as suas próprias doenças, né, e ele acaba, então, nesse lugar passando por... Ele fica 9 meses, se não me engano, e relatos que ele traz aqui são terríveis. É realmente uma história bem chocante, e não tem como a gente não ter empatia, né, por tudo que ele passou aqui. É claro que, lembrando, né, é um livro de memórias, então a gente só tem a visão dele. Mas, sabendo de tudo que aconteceu no Brasil antes da reforma da saúde mental, é tudo muito factível, né. Esse livro eu li no Kindle Unlimited, ele estava gratuito, inclusive, mas eu fiquei sabendo dessa história escutando um podcast chamado Rádio Novelo Apresenta. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem os episódios aqui no YouTube, dá para ouvir de graça também. E teve um episódio em que eles falaram sobre esse caso e eles trouxeram um jornalista que escreveu esse livro. O jornalista que escreveu foi o Daniel Navarro, e é muito curioso também a forma como ele teve contato com o Walter, porque ele disse que em 2007 ele estava assistindo aquele programa Casos de Família, e o tema do programa era alguma coisa como Meu Familiar é Esquisito, alguma coisa nessa linha. E a esposa do Walter foi até o programa para falar sobre a mania que o Walter tinha de ficar escrevendo, ele ficava trancado no quarto e escrevendo o tempo todo. E daí o Walter fala no programa que, na verdade, o que ele está escrevendo são essas memórias, e que ele queria muito escrever um livro, mas ele, por ter pouco estudo e tal, ele não conseguia sozinho. E o Daniel, assistindo esse programa, então entrou em contato e ajudou então o Walter a colocar essas memórias no formato de livro, e o livro foi lançado em 2014. E assim que eu concluí essa leitura, a Amazon me sugeriu um outro livro, que é também da mesma temática, que se chama Por Trás dos Muros da Insanidade, também de um jornalista, cujo nome é Jorge Henrique Ramos. Esse jornalista é lá de Franco da Rocha também. E esse é um livro bem mais simples, basicamente tem aqui a descrição dos 3 entrevistados que ele ouviu para contar a história do Juqueri. A gente tem, inclusive, o relato do Walter novamente, bem mais enxugado. A gente tem também um pintor que ficou alguns anos no Juqueri. E o que eu achei mais interessante desse segundo livro foi o relato de uma mulher, a Tânia, que ela era professora e ela foi para o Juqueri para trabalhar na parte de terapia laboral, né, por meio do trabalho. E eu achei mais interessante o depoimento dela porque ela traz a visão da ala feminina do Juqueri. Então ela diz que, diferente da ala masculina, em que os homens eram mais fechados e violentos, na ala feminina as mulheres eram muito carentes. Elas ficavam o tempo todo ali querendo um contato, né, com a Tânia, não podiam ver crianças, que elas ficavam muito emocionadas, e elas queriam o tempo todo saber das suas famílias. Então eram mulheres que se sentiam muito sozinhas, né, abandonadas. Então esse outro lado eu achei bem interessante nesse livro também, e os 2 estão gratuitos no Unlimited também, quem quiser aproveitar. Embora os 2 tenham propostas interessantes, eu acredito que ainda está por vir um livro definitivo sobre tudo que aconteceu lá, né? Acho que seria interessante um livro similar a esse que a Daniela Arbex escreveu sobre o hospital lá de Barbacena, em Minas Gerais. Eu acho que esse caso, né, tudo que aconteceu no complexo Juqueri também merece uma edição mais trabalhada, com uma apuração mais completa, né? Inclusive porque esse local ele foi também um ponto de muitas pesquisas e se estudou muito a saúde mental. Embora em 2005 um incêndio tenha consumido boa parte, acredito que todos os registros que existiam ali na parte administrativa, e pelo que eu sei hoje lá tem um hospital e um museu também. Mas correm muitas lendas, né, sobre o que aconteceu lá. Inclusive esse jornalista do segundo livro, ele conta que ele escreveu esse livro porque ele ouvia, né, muitas histórias sobre
O Juqueri, o próprio tio dele, foi trabalhar uma época, depois que o hospital já estava desativado, ele foi trabalhar como segurança e na primeira noite ele escutou móveis arrastando, porta batendo, esse tipo de coisa e desistiu. Ficou só uma noite lá e foi embora. Então foi isso que motivou a escrita do livro. Mas de qualquer forma, acho que essa história toda ela merece reunir mais detalhes e também ouvir profissionais que trabalhavam lá, psiquiatras, pessoas da parte clínica também. Eu acho que enriquecer bastante a história nesse sentido. Essa então foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de mais livros que abordem esse tema, por favor, me indiquem aqui, que eu gosto bastante dessa temática. Um abraço e até a próxima.